Irmãos, dessa manhã eu gostaria de continuar um pouco abordando um tema que eu já tenho tratado, pelo menos na última reunião que eu tive compartilhando, que é ligado a discipulado, né? Então a gente já falou alguma coisa nesse sentido e eu só queria lembrar um pouquinho alguns pontos, talvez algumas frases que nós compartilhamos na reunião passada. Eu espero que pelo menos algumas delas a gente possa ter gravado e possa fazer sentido para nós, né? Então só vou citar aqui para ver se a gente relembra um pouquinho então daquilo que temos falado. A gente começou falando que o discipulado é somente para quem é novo nascido. Não adianta falarmos de discipulado para quem não tem uma experiência real com o Senhor. Discípulo ou o discipulado é somente para filhos. Dissemos também que chega um momento que para filhos o Senhor fala: vem e segue-me. Então a pergunta é: já ouvimos o chamado do Senhor? Ele já falou ao nosso ouvido: vem e segue-me, como ele fez com os seus discípulos? E se já ouvimos, qual foi a nossa reação? Nós já respondemos a esse chamado, deixando e seguindo, como cada um dos discípulos fez. Deixando as suas redes, deixando as suas atividades, deixando e seguindo. E talvez lembrando só da experiência de Eliseu, né? E aí a pergunta foi: já queimamos a ponte? Porque Eliseu, ao ser chamado, ele era um agricultor e ele tinha arado, ele tinha gado e ele sacrificou o gado e queimou o arado, querendo dizer que não tem volta. Já queimamos a ponte de retorno. Somos chamados a deixar. E ao deixar, né, uma outra frase que dissemos foi que tudo que chegar à nossa mão, devemos aprender a segurá-las com mãos leves. Vocês, irmãos, se lembram, né, e o que significa isso? Mais uma coisa ligada a isso foi que tudo aquilo que o Senhor pede a nós, Ele mesmo coloca Cristo naquele lugar que nós demos a Ele. Mais uma coisa foi dita, que Deus capacita todo aquele que envia, porque chega um momento que o Senhor fala: eu preciso de vocês. E Ele envia os seus discípulos para pregar, para curar. Então, o Senhor nos envia. E quando Ele nos envia, Ele nos capacita. Ele não nos envia sem nos dar as ferramentas necessárias. Tudo o que precisamos para servir o Senhor já foi dado a nós. Ouvimos o chamamento do Senhor, deixamos e seguimos. E em deixar e seguir, o Senhor nos capacita. E a outra coisa que dissemos foi, principalmente direcionado aos mais jovens, né, que a nossa seara, ela começa dentro da nossa casa. Né? Nós não somos inicialmente chamados para, talvez, no geral, né, para começarmos pequeno, para cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido. Então, isso que temos falado, né? E eu queria dar mais um passo hoje sob esse título, que é devoção e serviço. Porque, de uma certa forma, todos esses pontos que a gente já tem falado, né, sem devoção e serviço,
eles podem não ter realidade. Então, devoção e serviço devem ser considerados, né, como um alicerce viabilizador de toda a nossa experiência de discipulado. Então, ao termos essa caminhada com o Senhor, é muito importante que nós tenhamos devoção e que possamos realmente servir o Senhor. E essas duas coisas andam juntas. Elas não são separadas uma das outras. O texto base que a gente vai abordar, ele já foi abordado anteriormente, né? E eu queria então usar esse texto para que ele possa realmente dar a nós essa impressão, né, sobre essa questão de devoção e serviço. E eu queria dizer para os irmãos que, em princípio, o título que eu queria dar era Amor e Serviço, né? Mas, infelizmente, amor é uma palavra que tem sido muito esvaziada do seu significado grandioso. Então a gente usa amor para tantas coisas que amor passa a ter quase nenhum significado. Então, acho que devoção fica melhor. Devoção fala mais com relação àquilo que está no nosso coração e no coração do Senhor, né? Então, seguindo com esse texto, eu vou ler, é um texto longo, nós já lemos, né? Volto a repetir, mas só para que a gente possa relembrar um pouquinho, se os irmãos quiserem seguir aí na Bíblia de vocês, Lucas capítulo 7, né? Começando lá do verso 36 até o final do capítulo, mais os 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros versículos do capítulo 8. Então diz lá esse texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então convidou Jesus, né? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si:
quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Indo para o capítulo 8, diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Embora, irmãos, a gente tenha na nossa Bíblia aí uma separação entre essas duas situações, né? Tem uma separação de capítulo entre os dois, né? Nós precisamos notar que ambas, essas duas citações, essas duas situações, elas fazem parte de uma cena maior que começou lá então no capítulo 7. Então a gente deveria considerar essas duas passagens juntas e não separá-las e olhá-las, uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E a gente vai tentar perceber isso ao longo da palavra, né? Então esses dois assuntos são ligados e eles dependem um do outro, que são na verdade devoção e serviço. E eu queria dizer então que devoção, né, no sentido que a gente vai estar falando. A devoção é uma atitude, a gente podia falar que é amor, né? Mas então, por que amor está tão esvaziado? A devoção então é uma atitude de um coração absolutamente movido nas suas afeições, nos seus amores, né, para com Jesus, porque devoção ao Senhor Jesus, atitude do nosso coração, uma coisa lá de dentro, que toma o nosso ser, toma os nossos sentimentos, as nossas afeições, aquilo que amamos no mais profundo do nosso ser. E devoção está ligada com serviço, porque não adianta nada também, irmãos, se nós dizemos que temos devoção ao Senhor, né? Se nós sentimos as nossas afeições e o nosso ser todo direcionado ao Senhor, mas isso não é expresso através de serviço ao Senhor. Se eu tenho uma devoção ao Senhor, mas essa devoção não se traduz em serviço àquele a quem eu me devoto, é uma devoção vazia. Devoção e serviço, duas coisas que precisam andar uma com a outra. Da mesma forma como serviço sem devoção também é um mero ativismo. Essas duas coisas precisam andar juntas. E é isso que a gente quer estar enfatizando. Então, essa cena na casa de Simão, o fariseu, né, a gente vai poder, já salta aos olhos essa grande diferença, essa grande oposição que nós podemos perceber de Simão e dessa mulher chamada de pecadora, e que na verdade era, né? Então nós temos a atitude de Simão para com o Senhor e a atitude dessa mulher para com o mesmo Senhor, né? Então vamos ver então essas duas pessoas, como elas agiram nesta situação. E Simão então, Simão era um fariseu, né? Como fariseu, nem todos eu creio que eram assim, mas a maioria deles, pelos evangelhos, a gente percebe isso. Um fariseu cheio de si mesmo, ensimesmado, que representa então um orgulho e a hipocrisia de uma religiosidade falsa e vazia. Ali a gente tinha
a presença do Senhor Jesus, nós tínhamos um jantar, uma mesa posta, todo o ambiente, né, porque o fariseu convidou o Senhor Jesus, né, preparou o ambiente, preparou a mesa, convidou outras pessoas, talvez outros fariseus, junto com ele, pessoas da sua mesma classe, e trouxe Jesus, né? Mas não tinha, por parte de Simão, nenhuma afeição e nenhum serviço prestados e dedicados ao Senhor. Então podemos olhar para Simão e ver que ele representa uma religiosidade vazia. Por outro lado, nós temos aquela mulher absolutamente pecadora, perdida em si mesma. Então a maioria dos comentaristas concordam que provavelmente era uma prostituta. Talvez uma das pessoas mais execráveis da sociedade naquela época. Tanto é que era uma mulher pecadora. Tinha um rótulo na sua testa, né? E essa mulher, então, perdida em si mesma, mas que na sua história ela foi encontrada por Jesus. Ela foi resgatada. Ela foi regenerada e ela foi perdoada. Quem que essa pecadora representa? E eu queria propor para os irmãos que essa pecadora representa a igreja. Porque é assim que nós somos. É de lá que nós viemos. Esse é o nosso passado. Cada um de nós estávamos perdidos. Cada um de nós não buscávamos o Senhor, cada um de nós não tínhamos o nosso coração inclinados ao Senhor. Mas um dia nós fomos achados. Um dia nós fomos encontrados. Aquele que estava perdido foi achado, aquele que era pecador foi redimido. Aquele que estava morto foi revivido. E a situação que expôs essa diferença, essa grandiosa diferença entre um e outro, foi a presença de Jesus naquela casa. Então a presença do Senhor Jesus expõe os nossos corações, expõe aquilo que está dentro de cada um de nós. E qual é a nossa atitude para com Ele? Na estimativa de Simão, ele, quando essa pecadora se postou atrás do Senhor Jesus e o tocou e regou os seus pés, diz a palavra que Simão pensou consigo mesmo, né? E esse daí nem profeta é. Porque se ele fosse profeta, ele ia saber muito bem quem está o tocando. Qual era a estimativa de Simão com relação a Jesus? É que ele não era nem profeta. Talvez ele fosse lá um pregadorzinho, itinerante, que as pessoas estavam talvez comentando e, vou chamar esse Jesus para vir comer na minha casa. Mas a expectativa de Simão era essa, né? Esse daí nem para profeta serve. E só voltando um pouquinho atrás, irmãos, nesse mesmo capítulo 7 em Lucas, capítulo 7 de Lucas começa com um centurião romano que estava com um servo muito doente e que ele envia os principais da sinagoga para pedir para Jesus vir e curar o seu servo. E se os irmãos lerem naquela estimativa daquele gentio centurião romano, ele diz para o Senhor que ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno nem de conversar com você.
Manda, Senhor, só com a tua palavra, que o meu servo será curado. E o Senhor fala, nem em Israel vi fé como essa. Olha a estimativa de um fariseu quanto a Jesus e a estimativa de um gentio romano para com Jesus. Ele falava, eu não sou nem digno de te receber na minha casa e nem de conversar com você. E Simão olha para Jesus e fala, ele nem profeta é. Então, só para fazer um outro paralelo, uma outra comparação, né? Para a mulher, então, né, muito mais talvez do que aquele centurião romano, né? Jesus, então, para aquela mulher, ele era o centro das suas atenções e do amor do seu coração. Ele era tão digno para ela, porque ela, ao saber que Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, e ela como uma pecadora, conhecida provavelmente por toda a cidade, ela não pensou, ela foi lá na casa de Simão, entrou lá e fez aquilo que nós lemos, né? E ela se derrama ao Senhor, aos seus pés, em serviço e adoração. Não é isso, irmãos, que o Senhor procura na sua igreja? Adoração, serviço e devoção. É isso que ele quer. E naquele ambiente da casa de Simão, a gente pode dizer que nós temos uma sementinha da igreja. O ambiente não era propício para o Senhor, mesmo assim ele foi lá. Mas ele encontrou, naquele lugar, um coração que o amava. Um coração que o servia. Um coração que se derramou aos seus pés. E derramou a sua própria vida. Aquela mulher, de uma certa forma, tudo que ela tinha, tudo que ela era, foi derramada aos pés de Jesus. Totalmente o contrário de Simão. Então, irmãos, toda devoção, toda real devoção, ela é fruto de um encontro que nós temos com o nosso Senhor. De uma estimativa que nós temos. Então nós cantamos tantas músicas hoje. Te amo, Senhor. O Senhor me encontrou. O que mais, Senhor, eu posso querer de Ti? O Senhor derramou a sua vida por mim. Então esse é o coração daquela mulher que olhava para Jesus como seu grande resgatador. Tem uma pequena ilustração, irmãos, não sei, vocês já devem ter ouvido, talvez em versões diferentes, né? Uma ilustraçãozinha antiga, que fala que naquela época, então, quando se comercializava escravos, né? Então tinha lá o mercado de escravos, onde então os donos dos escravos iam lá expor as suas mercadorias, né? E as pessoas interessadas então em comprar os escravos iam lá no mercado de escravos para adquirir novos escravos, né? E conta então a historinha, a ilustração que estava lá, tinha um pai e um filho escravo, juntos. E chega alguém e vai lá e compra o pai, mas não compra o filho. E aí o pai vai junto com o seu novo dono. E o filho fica lá. E agora? Né? Meu pai foi embora e o que vai ser de mim? E aí vem um outro comprador de escravos. E vai lá e diz até que às vezes tem leilão, né? Um dá 10, outro dá 15, outro dá 20, outro dá... Então lá, talvez alguns ali, né, querendo comprar aquele menino, né?
10, 20, 30, 40 chegam lá e falam, eu dou 1 milhão. E ele resgata então aquele menino. E ao resgatá-lo, ele fala, está aqui a tua carta de alforria. Você é um homem livre. Você pode ir lá com teu pai. E aquele menino olha para o pai, olha para esse senhor, comprador de escravos, e olha para o pai, e olha para o Senhor, e ele fala, eu não vou atrás do meu pai. Eu vou ficar contigo. Porque onde eu vou achar outro como o Senhor? Então, irmãos, quem somos nós? Qual a estimativa e qual o valor que Jesus tem para mim? O que é maior do que o meu Senhor no meu coração? Devoção. Senhor, eu amo a Ti. E não há ninguém como Tu. Em todo o universo. Outro, além de Ti, não tem. Eu, Jesus, amo a Ti. Esse é um coração de alguém que encontrou com o Senhor. Porque nós éramos escravos, irmãos. Talvez não percebêssemos quando encontramos o Senhor, mas todos nós éramos escravos. E é isso que o Senhor tem feito por todo o Evangelho. Ele tem libertado as pessoas do poderio e da tirania do diabo, expulsando demônios e curando doenças. Todos nós éramos escravos e todos nós éramos doentes. E fomos encontrados por esse resgatador de escravos. E que ao nos comprar, ele fala, Sérgio, você está livre para fazer o que você quiser. Vai atrás do teu pai. Vai atrás dos teus sonhos. Vai atrás dos teus amores. Dedique-se àquilo que você quer. Mas cada um de nós temos sido conquistados pelo amor desse resgatador de escravos. Desse que pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, a nossa liberdade. Mas que não exige de nós que nós o sirvamos e que nós o amemos. Mas Ele espera que cada um de nós reaja a Ele dessa forma. Então, irmãos, é assim que essa mulher via Jesus ali naquela situação. E por isso, ela, depois de ter sido redimida, de estar numa situação totalmente perdida, ela se derrama diante do Senhor. E é isso, irmãos, que move o nosso coração. É isso que nos faz reconhecer que o Senhor, Ele é totalmente amável. E é isso que essa situação nos diz, e o próprio Senhor fala, quem muito é perdoado, muito ama. Aquele fariseu provavelmente olhava para si e falava, eu não devo nada para ninguém, eu não devo nada inclusive para Deus.
porque eu me basto. Eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço isso. Eu não preciso de nenhum libertador. Enquanto essa mulher, ela reconhecia e sabia de onde ela havia saído, e em que situação que ela havia sido alcançada pelo Senhor, e que ela havia sido perdoada. Então, quem muito é perdoado, muito ama. A presença do Senhor então fez isso, aparecer essa disparidade entre um e entre o outro. E a pergunta, irmãos, então é: e quanto a nós? Nós temos vivido e temos estado diante do Senhor? Talvez, eu não sei, irmãos. Seguramente, talvez a maioria de nós aqui tem mais de 10 anos que caminha com o Senhor. Alguns bem mais do que isso, como eu. Há mais de 40 anos. Qual é o valor que Jesus tem no meu coração para mim? Eu estou aqui hoje nessa reunião, para quê? Para talvez ter um momento de alívio para as minhas tensões durante a semana, para mim compartilhar algum conhecimento com os irmãos, para me sentir talvez um pouco melhor na minha autoestima. E eu tenho certeza, irmãos, que não é por isso que nós estamos aqui. Cada um de nós está aqui porque um dia nós encontramos esse Senhor. E nós o temos em alta conta. E nós o estimamos. E nós o amamos. Devotamos a Ele a nossa vida. Então, é por isso que a gente está aqui. Mas se a nossa devoção e o nosso serviço, então, ao longo desse tempo, elas não aumentam, é sinal que também a nossa estimativa para com o Senhor não aumenta. Talvez ela esteja estagnada, ela tenha estado parada ao longo de muito tempo. E eu lembro então que na última reunião eu falei um pouquinho para os jovens, né? Samara estava aqui quase no mesmo lugar onde ela estava, né? Não vou falar para os jovens hoje, mas eu vou falar então para nós velhos. Para nós que já estamos andando com o Senhor há tanto tempo. E que talvez, por andarmos com o Senhor por tanto tempo, estamos acomodados, insensíveis talvez àquilo que é o nosso Senhor, com o nosso coração endurecido, servindo ao Senhor sim, mas talvez o nosso coração já não é mais o coração de antigamente. E aí eu não tenho jeito de não lembrarmos de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, com destaque para Éfeso. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Vocês reconhecem aqueles que são falsos, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu melhor amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Será, irmãos, que não temos estado acomodados, acostumados com o Senhor? Acostumados com as nossas reuniões, acostumados ao ritual e à liturgia que nós mesmos temos? E o nosso coração tem se distanciado do nosso Senhor. E que talvez o nosso coração seja como a igreja lá em Laodiceia, que não era nem frio, nem quente,
e que achava que ela estava rica e abastada, que ela tinha tudo o que ela precisava, que ela tem bons ensinamentos, que ela tem uma teologia correta, mas que Jesus, para a igreja de Laodiceia, estava do lado de fora da porta. Então, irmãos, essa reflexão então para nós. Será que nós não precisamos ser renovados? E que realmente o Senhor e a estimativa e o amor que nós temos, a devoção que nós temos para com o nosso Senhor, possa ser assoprada, possa ser reavivada, possa ferver dentro do nosso coração, de forma que a gente possa fazer, talvez, servir como nós fizemos, logo que conhecemos o Senhor, que o nosso coração era absoluto por Ele e que nós não medíamos nada. Nada era mais importante do que o nosso Senhor. Então, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração para ver se não há nenhum outro bem maior lá no fundo do nosso coração que esteja fazendo sombra para o nosso Senhor. Então, irmãos, o nosso coração ele se afeiçoa à pessoa e a coisas. E na medida que a importância ou a nossa apreciação a essas coisas e essas pessoas aumenta, a nossa devoção a essas coisas também aumenta. Então é por isso que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós, o meu coração, para que realmente eu possa perceber o que há dentro do meu coração. Então, que o Senhor nos ajude, né, trazendo luz para que nós vejamos expostos em nós mesmos o que cada um de nós temos dentro do nosso coração. Senhor, irmãos, o valor de Jesus, ele não vai ser alterado se eu amo a Jesus mais ou menos. O valor de Jesus não vai aumentar ou diminuir se eu o amo mais ou se eu o amo menos. Mas a nossa vida, sim, irmãos, a nossa vida vai ser mudada e transformada à medida que nós o amamos cada vez mais. À medida que nós nos devotemos a Ele cada vez mais. Então que o Senhor possa alcançar e que Ele possa ter isso no nosso meio. Eu não sei se a gente consegue imaginar, irmãos. Vamos pensar em nós, não vamos pensar fora de nós. Como seria aí, céu, se a maioria de nós tivesse esse coração de devoção e serviço para com o Senhor? Que as pessoas que aqui se achegam, né, que não nos conhecem e que não conhecem o céu, será que elas podem notar isso, sentir isso na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso serviço? Não pelas palavras que falamos, mas pelo aquilo que somos, pelo aquilo que demonstramos ser no nosso coração. Então, o que pode estar nos roubando da presença do Senhor, como, pensando, voltando novamente lá para a situação da mulher pecadora, ela não estava, vou usar o termo nosso, ela não estava nem aí porque Simão estava pensando dela, do que as pessoas poderiam estar olhando para ela e cochichando um no ouvido do outro. Nada a impediu de estar aos pés do seu Senhor.
Ninguém pôde impedi-la de estar aos pés do Senhor. Às vezes a gente pensa, irmãos, com os nossos olhos naturais e com o tipo de vida que a gente tem hoje, a gente olha para essa situação e fala, que coisa mais estranha, uma mulher soltando os seus cabelos, chorando no pé, lavando o pé, e fala que, irmãos, na verdade, o que é que isso simboliza? O que isso simbolizava? Porque ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso e derramou aos pés de Jesus, porque, e de novo comparando com Simão, né, nem mesmo um ósculo Simão deu no Senhor. Ósculo era uma coisa, era um cumprimento. Era como se Jesus tivesse entrado pela porta e Simão nem foi lá apertar as mãos dele. As pessoas se cumprimentavam com um ósculo. Simão não ofereceu água para Jesus lavar os seus pés. E aquela mulher, então, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E enxugou-os com os seus cabelos que, acho que já foi dito, que o cabelo simboliza a glória da mulher. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos, como sua igreja. O Senhor não espera menos do que isso de nós. O que tem nos roubado de estarmos aos pés do Senhor? As nossas preocupações, pecados não confessados, mente desordenada e louca para cá e para lá, vendo isso, e se enchendo de tantas coisas que hoje no mundo estão e que a gente permite que adentrem para dentro de nós e perturbem o nosso interior. Relacionamentos inadequados e presença de outras coisas que amamos além do Senhor. Então, irmãos, esse é o quadro que termina o capítulo 7 ali de Lucas. E que dá, então, essa noção muito grande de devoção. E agora eu queria avançar para o capítulo 8. Né? Capítulo 8, então, nós temos aquela situação de que Jesus, então, depois daquelas coisas, o Senhor começa a percorrer de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que tem a ver isso com o final do capítulo 7? É que, na verdade, irmãos, o tema continua o mesmo. Devoção e serviço. Só que agora não mais restrito ao ambiente da casa de Simão, mas agora o Senhor, junto com os seus 12 discípulos, ele vai percorrendo cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, que é, para nós hoje, a igreja. Aquilo que o Senhor Jesus teve de uma forma pequena, restrita na casa de Simão, ele começa a ter agora de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, o serviço e a devoção de mais e mais pessoas começam a se manifestar. Devoção e serviço, agora, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Porque isso é o evangelho do reino. O reino é isso, irmãos. Um conjunto de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, foram curadas e foram libertas pelo Senhor, e elas foram trazidas de uma situação perdida para uma situação de vida, para uma situação de redenção e de perdão dos seus pecados e de libertação. É isso que é a igreja. E essa igreja, então, reage, se devotando ao seu Senhor e servindo ao seu Senhor. E é isso, então, que é falado na sequência desse capítulo, dizendo, então, que existiam algumas mulheres. Que, de novo, o que a Bíblia fala dessas mulheres? Elas haviam sido libertas e curadas. E que agora elas serviam ao Senhor
com os seus bens. E tem uma coisa, irmãos, a gente está muito acostumado, né, a ler os evangelhos, e para nós a gente olha para os irmãos, olha para os discípulos, para os apóstolos. Mas aqui e lá, um ponto aqui, um ponto lá, o Senhor deixa uma nota de mulheres fazendo coisas pequenas, talvez imperceptíveis, mas que o Senhor nota. O Senhor fez questão de registrar na sua palavra. Aqui, por exemplo, ele cita nominalmente Maria Madalena, Joana e Susana. Quem eram essas? Elas não são conhecidas como Pedro, como João, como Tiago, mas elas serviam ao Senhor com seus bens. E eu não sei se nós já paramos para pensar, irmãos, que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele literalmente se torna uma pessoa pobre. Porque diz a tradição que José morreu antes de Jesus começar o seu ministério. Eu não sei em que ponto que José deve ter morrido. E Jesus, como o filho mais velho, ele passou a ser o arrimo de família. Ele teve que sustentar a sua família, talvez os seus irmãos. E provavelmente então ele assume a carpintaria e consegue dinheiro para o seu sustento. Mas quando ele começa a pregar, irmãos, Jesus não tem sustento mais. O que Jesus tinha quando ele morreu? A única coisa que Jesus tinha, irmãos, era uma túnica de uma única peça, que depois foi dividida, ou não, foi sorteada, né, para que não se rasgasse aquela. Era a única coisa que Jesus tinha. Como ele fez durante o seu ministério? Jesus se fez pobre, sendo rico. O Rei do universo, o Criador dos céus e da terra, se fez pobre. E se permitiu ser sustentado por mulheres. Mulheres que naquela época eram tão desprezadas, desconsideradas. O Senhor olha para elas e faz questão de ser servido por elas e de reconhecê-las uma a uma. Então, de certa forma, irmãos, não importa aquilo que você está fazendo, qual o tamanho daquilo, se é grande, se é pequeno, mas é o coração com o que você está fazendo. Olhem para Maria Madalena, irmãos. Maria Madalena é citada aqui, mas a gente vai vê-la novamente na crucificação de Jesus, no seu sepultamento, na sua ressurreição. E nem mesmo os discípulos do Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, com exceção de João, estavam lá. Todos eles abandonaram o Senhor. Maria Madalena estava lá, ela permaneceu. Maria Madalena depois foi lá no túmulo para ungir o Senhor. Maria Madalena viu o Senhor ressurreto. Ela permaneceu. Serviço ao Senhor. Ele se fez pobre. E mesmo, irmãos, que o nosso serviço ele seja pequeno, imperfeito, incompleto, que o nosso coração não seja totalmente do Senhor, ainda assim o Senhor, eu creio que Ele
Ele olha para aquilo que nós fazemos de todo o nosso coração, com um desejo sincero do nosso coração. Como crianças querem ajudar talvez o pai a lavar o carro ou a mãe a fazer almoço. E todas as mães sabem o que é isso, né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda, ou sempre mais atrapalha do que ajuda. Mas certamente o pai e a mãe, quando o filhinho vem, pai, deixa eu te ajudar. Ele fala, faz, filhinho. Meu coração se alegra com isso. Por quê? Porque mostra o coração deles para conosco. Então, irmãos, de uma certa forma, se há em nós esse desejo, esse coração, essa disposição, fala, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu desejo te servir de todo o meu coração. Conquista, Senhor, o meu coração, muda o meu coração, porque eu quero. E o Senhor vai falar, tá bom, Sérgio. Eu sei que você ainda é imperfeito. Pedro, tu me amas? Não, o Éder falou. Foi o Éder, não. Foi o Alexandre. Estou confundindo. O Alexandre falou disso agora. Mas vamos insistir nisso, Senhor. Senhor, o meu coração deseja isso, eu quero, eu me dou, Senhor, eu me disponho a Ti para que o Senhor opere esse milagre na minha vida. E uma outra coisa, assim, estou lembrando agora, irmãos. Todo o milagre, ou todos os milagres que o Senhor Jesus fez, enquanto no seu ministério, nenhum dos seus milagres ele fez para si próprio. O Senhor não podia criar, transformar pedra em pão para alimentar. Ele multiplicou os pães e os peixes. Como que Jesus fazia para comer? Ele não criava comida, ele era servido pelos recursos destas irmãs de cidade em cidade. Imagina, irmãos, a comitiva do Senhor Jesus, com os 12 discípulos e aqueles que o seguiam, de cidade em cidade. Onde que o Senhor Jesus dormia? O que é que ele comia? Ele era servido por essas irmãs. O cenáculo não era dele. Quando ele teve sede, ele foi para aquela mulher, outra mulher, a samaritana. Me dá água para eu beber, eu tenho sede. Ele não podia fazer brotar a água e matar a sua sede. Jesus levanta possibilidades e oportunidades para cada um de nós o servirmos. Primeiramente a Ele, porque o nosso coração é devotado a Ele, mas porque nós nos devotamos a Ele hoje. Ele fala, servir ao Senhor e à sua casa. Então, irmãos, quando servimos aos nossos irmãos, estamos servindo ao Senhor, e é isso que ele disse lá em Mateus. Cada vez que vocês fizeram isso, que vocês deram um copo de água para um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Devoção e serviço. Isso, irmãos, é a base do nosso andar e do nosso caminhar como discípulos dele. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se não partir de um coração assim, então muitas vezes isso não tem valor para com o Senhor. Que o Senhor tome o nosso coração e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine para que nós realmente possamos ser mudados, sermos transformados.
Deixa eu ir para o final aqui, senão... Eu queria terminar então, irmãos, só pedir para os irmãos abrirem lá em Lucas, capítulo 12, verso 36 e 37. Aqui nesse texto, Lucas escreve assim, Lucas 12, 36 e 37. A primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei encucado com ele. E ele diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. E quando eu li, eu falei: Senhor, peraí, deixa eu ler de novo. Quem que vai servir quem? O que está escrito aqui nesse texto, irmãos? Quando o Senhor voltar, ele vai bater na porta, aquele servo que está lá vigilante, esperando, ele vai lá e abre a porta, né? Aí diz: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Quem que vai se cingir? É o servo ou é o Senhor? É o servo ou é o Senhor? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Irmãos, o servo fiel, quando o Senhor vier e encontrar-nos fiéis, ele vai falar: sentem na mesa comigo e eu vou me cingir e vou servi-los. Não foi isso que o Senhor fez na última ceia? Ele se cingiu, lavou os pés dos seus discípulos e os serviu. E o Senhor falou que fazer isso em memória de mim. E eu aguardo com ansiedade para aquele dia que eu vou comer de novo o fruto dessa videira, juntos no reino. Devoção e serviço. Quando o Senhor vier nos encontrar fazendo assim, ele vai cingir-se, tomar lugar à mesa e vai nos servir. Esse é o nosso Senhor. Ele não muda. Embora ele seja agora exaltado à destra do Pai, ainda Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor do Universo, Rei das nossas vidas, ao encontrar em nós um coração de devoção e serviço, ele vai se alegrar em nos colocar na sua mesa.
e nos servir. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Então, irmãos, com isso eu gostaria que realmente nós buscássemos o Senhor para que Ele fale aos nossos corações, de novo, nós, os mais velhos, que possamos estar eventualmente envelhecidos, acomodados, com o coração talvez esfriados ou mornos para com o nosso Senhor. E as irmãs, sejam fiéis ao Senhor no pouco. Talvez o trabalho de vocês não apareça, não seja notado por muitos nas pequenas coisas que vocês fazem. O Senhor sabe. E Ele valoriza. E Ele olha e se alegra, como o pai e a mãe se alegram de ver os seus filhos o amando e o servindo. Que o Senhor possa prosseguir em nós. Porque o Senhor quer, Ele deseja que nós sejamos os seus discípulos e que o amam, que o servem e que se devotam inteiramente a Ele e que não tenham o coração dividido. E lá depois, quando o Senhor vier, nós possamos estar à mesa com o nosso Senhor. Esse mesmo Senhor que nos ama e que nos serve, que nos serviu, e Ele vai continuar também nos servindo. E nós também o servindo. Ele nos amando e nós também o amamos. Isso é igreja, irmãos. Isso é o que nós podemos fazer hoje. Não somente naquele dia, mas hoje. Hoje nós podemos ter esse coração de devoção e de serviço ao Senhor e à sua casa. Amém.